O Supremo Tribunal Federal manteve em liberdade o ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, investigado na Operação Lava Jato. Com a sentença, Renato Duque vai responder em liberdade à acusação de receber propina de contratos superfaturados da Petrobras. A Procuradoria-Geral argumentava que havia risco de fuga, mas o relator do processo, o ministro Teori Zavascki, rejeitou essa tese. O parecer foi seguido pelos ministros Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. Renato Duque foi preso em novembro do ano passado na Operação Lava Jato e libertado no mês seguinte. Em depoimento gravado na Justiça Federal do Paraná, o ex-gerente jurídico da Petrobras, Fernando de Castro Sá, disse que Duque alterou as normas de contratação da estatal para beneficiar empreiteiras. Os contratos tinham que ter a aprovação da ABMI, associação que representa empresários do setor de engenharia. Vim assim, porque a ABM solicitou, porque a ABM quer. E aí esse negócio foi me tirando o sério. Um dia eu escrevi abertamente assim, os advogados da Petrobras estão trabalhando para a Petrobras ou para a ABM? Aí eu fui advertido. Castro de Sá disse ainda que foi chamado junto com a ex-gerente de abastecimento, Venina da Fonseca, para uma reunião com os então diretores Paulo Roberto Costa e Renato Duque e com o então gerente Pedro Barusco, investigados na Operação Lava Jato. E literalmente eu e a Venina levamos uma escovada do diretor Duque, que a gente estava atrapalhando, que a gente não sabia como as empreiteiras trabalhavam, que se não fosse do jeito que as empreiteiras faziam, não ia se conseguir contratar. Luiz, a verdade é que se fosse em outro país, estava todo mundo na cadeia. Perfeito, William. Ou todo mundo tem que estar na rua, porque qual é a diferença entre os outros diretores da Petrobras, que também se enriqueceram ilicitamente, e este Duque, que todo mundo está delatando esse cara, todo mundo. Bom, ou vale a regra para todos ou não vale para ninguém. Então, o Supremo, ao permitir a liberdade de Duque, está criando uma situação jurídica complicadíssima que vai cair nele mesmo. Porque todo mundo vai dizer, se não vale para ele, a prisão não pode valer para os outros. Olha, em nota, a Associação Brasileira de Engenharia Industrial negou ter alterado contratos com a Petrobras. E a defesa de Renato Duque disse que ele não tinha competência para apurar as denúncias apresentadas pelo ex-gerente jurídico Fernando Sá. O que a população sempre fica intrigada, Luiz Flávio, é porque sempre cai no Supremo a soltura dessas figuras importantes ou políticas? Pelo seguinte, pela estrutura da Justiça do Brasil. Você tem os juízes aqui da comarca de primeiro grau, depois você tem os tribunais, ainda nos estados ou nas regiões, depois você tem STJ e você tem o Supremo. Aqui, quem decretou essa prisão? Juiz do Paraná. E depois o tribunal não deu liberdade. O STJ não deu liberdade. Você chega no Supremo, que é a máxima corte. E lá deu liberdade? E lá deu liberdade. Mas todo mundo era errado e apenas o Supremo está certo? Pois, a impressão que se dá é esta, de que só o Supremo que acerta. E, de outro lado, a questão toda é que os demais estão presos. Por que o Duque, bem a diretoria dele, que auferia ilícitos imensos, por que ele está em liberdade? Ou então, por que os outros estão presos? Vamos voltar aqui, então, o tema Brasil, Petrobras. No tema anterior eu não fiz nenhuma pergunta, não deixei você falar, Renato. Pô, um detalhe que pouca gente está atento é que com todos os cantos da Petrobras, pouca gente está falando do aumento do preço da gasolina, o aumento do preço dos combustíveis nos postos de gasolina, que afeta não só as pessoas que têm carro, que afeta, por exemplo, todo o custo logístico do transporte de alimento, que nessa situação em que nós vivemos aí, talvez um dos piores janeiros dos últimos anos, do ponto de vista da inflação, como se não bastasse, ainda tem a inflação dos combustíveis, o preço do aumento do imposto de combustíveis está sendo repassado para a população brasileira. Luiz Flávio, você falou sobre os presídios aqui, o Mauro Vieira Sena, ele faz uma observação, e apesar de tantos presídios, ainda faltam vagas. Esse é um outro problema do Brasil também, né? 300 mil vagas de déficit, exatamente. Para cada lugar hoje no Brasil, você coloca 2 presos. Está com 300 mil de déficit, 600 mil presos no Brasil. Sim, esse é um problema. E pior, tem coisa pior. Meu artigo de ontem eu fui bastante, digamos, didático, explicando tudo isso. Pior, essa medida não reduziu o crime.
Prendemos muito. Sabe quantos por cento nós crescemos em presídio? De 90 a 2013? 507%. 507%. A população brasileira cresceu 36%. Os presídios, 507%. E não diminuiu o crime. Ou seja, aí você argumenta, não, mas pelo menos impediu. Aqueles que estão ali dentro não ficaram matando outras pessoas. Sobre isso, nós não temos estatísticas. Pode ser que um mínimo ajudou. Mas, convenhamos, estamos numa política completamente errada, porque o que a gente quer é diminuir o crime para valer.